Olá, cliente EcoTouch, eu sou o Victor do Shebib Control e esse é um vídeo que serve como guia de instalação básica do nosso economizador de energia EcoTouch. Você que é instalador, eletricista, aqui vai o básico para você não ter dúvidas na hora de instalar. O EcoTouch ele funciona bem para quartos de hotel, Airbnb e similares. E você vai receber junto com ele, principalmente um sensor de embutir e parafuso e bucha para fixação na parede. Vamos lá. Aqui no EcoTouch a gente tem a parte que é a funcionalidade dele da placa e essa parte traseira para você fixar na parede, que você pode utilizar os parafusos e bucha que você recebe junto com o EcoTouch ou algum outro de sua preferência. E aqui na placa você precisa instalar apenas o sensor que vai ser ligado à porta para detecção de se pode ou não acionar os aparelhos do quarto. E também instalar a fase retorno para que você possa comandar na automação quando ou não aciona os aparelhos que você tem no quarto. Interno no EcoTouch você tem uma fonte 12 volts, então você só precisa chegar com fase e neutro ou fase e fase, ou seja, 127 volts ou 220 volts aqui no borne de alimentação. E assim a placa já se encarrega de alimentar o produto. Lembrando que essa fase neutra não pode vir do quarto que você está automatizando, senão não vai ter como acionar o produto, visto que ele vai interromper a energia do quarto. Aqui você vai então instalar o sensor de embutir, que vai para a porta. Você vai instalar ele no borne SA e SB, não tem polaridade. Já para você poder fazer a interrupção de energia do quarto, você vai utilizar o C de comum e o NA de normalmente aberto. Prontinho, agora a gente já instalou o sensor aqui no SA e SB da placa. Alimentamos com 127 volts a fonte. Você pode alimentar 220 também, mas o recomendado é 127 volts, porque a fonte tem um limite de 240. Então, ficaria muito próximo e num pico de tensão poderia facilmente queimar. Então, a recomendação é alimentar em 127 volts, no nosso caso aqui fase e neutro, tá? E aqui no comum e normalmente aberto, nós já colocamos a fiação que vai para o contator. O contator é uma peça importante porque ela aguenta mais demanda de energia. O EcoTouch ele suporta até 6 amperes de corrente. Já esse contator, por exemplo, o CWM25 da WEG, ele suporta 45 amperes em AC1. Então, você tem tranquilidade para instalar e automatizar o ar-condicionado, iluminação, tomadas, sem que haja nenhuma queima, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre ele. O contator, nesse caso aqui, ele é tripolar. Você consegue automatizar até 3 circuitos. Por exemplo, a fase das iluminações, das tomadas e do ar-condicionado do seu quarto, tá? Esse daqui é 220 volts. Nós vamos mostrar a instalação por enquanto, de acordo com essa especificação. E a gente vai dar um exemplo fazendo a ligação aqui dessa lâmpada, tá? Quando for acionamento da lâmpada, você pode imaginar acionando todo o seu quarto ou o que você quiser automatizar. Você pode automatizar somente o ar-condicionado, por exemplo. Vamos usar esse lado do contato para receber as fases que vêm do disjuntor, este lado do contato para receber os fios que vão para os aparelhos. Como eu disse, no caso nós vamos estar ligando esta lâmpada, como se fosse a iluminação do quarto, ou ar-condicionado e etc, tá? Então, desse lado aqui vai vir os fios que são fases que vêm do disjuntor, e aqui vai ser os fios que vão para os aparelhos do quarto. Prontinho. Agora que ligamos os fios de fase que vêm do disjuntor, o contator, e também os fios que vão para o aparelho no contator, nós podemos instalar os fios que vão fazer o contator acionar. A grosso modo, o contator ele fica entre o disjuntor e o aparelho trazendo proteção, mas o que faz o contator acionar é o EcoTouch. Então, nós vamos utilizar esses fios que nós ligamos no comum e no NA para poder fazer o contator acionar. Mas como que funciona o contator? Como faz para ele acionar? O contator ele vai ter os polos da bobina, que é o A1 e o A2. Nesse caso aqui, o A1 e o A2. Esse modelo de contator, ele tem dos dois lados, o A1 e o A2. Se você tiver algum contator diferente, você pode identificar, porque a especificação é a mesma. Sempre vai ser A1 e A2 e pelo menos uma repetição vai aparecer. Quando chega a fase no A1 e fase no A2, você tem 220 entre elas, então arma contatora permitindo a passagem de energia e acionando o aparelho, tá?
Mas nós queremos que só arme se o EcoTouch estiver acionado, por isso nós vamos utilizar esse jumper aqui do EcoTouch. Então aqui ele vai pegar a fase e aqui vai retornar a fase para o polo da bobina, tá? Então nesse caso nós vamos puxar uma das fases que está vindo do disjuntor aqui, vamos colocar junto desse fio, no caso preto, e o outro que está vindo do EcoTouch a gente vai colocar aqui no A2. Prontinho, agora nós temos a fase pegando junto aqui do disjuntor, ele vai vir para o EcoTouch, e quando o EcoTouch for acionado, ele devolve aqui para um dos polos da bobina, no caso a gente pegou o A2. Mas o A1, como a gente já tem um acionamento ali pelo EcoTouch, a gente também precisa trazer outra fase aqui, então nós vamos jumpear direto aqui. Feito isso, então o A1 já tem a fase puxando aqui pelo jumper, e o A2 está dependendo aqui do EcoTouch. Não importa a ordem, pode ser vice-versa, A1 com A2, tá? O importante é que um dos polos da bobina dependa do EcoTouch, né? Para levar a fase para ele. Prontinho. Se você tiver um contator diferente, por exemplo, ele sendo 127 em vez de 220, pode ser que você precise não de fase sim fase neutro, tá? No caso, a gente sempre recomenda interromper aqui a fase, fazendo aqui o jogo com o EcoTouch. Aí o neutro você vai jogar direto aqui no seu A1, né? No caso que a gente colocou aqui. E a fase pode vir aqui, né? Direto para poder passar para o aparelho. Essa lâmpada ela é 220, tá? Por isso que a gente está trazendo duas fases aqui quando ela for fazer a ligação. Se seu aparelho, a sua iluminação, por exemplo, for 127, você só vai interromper uma das fases aqui pelo contator, o neutro chega direto aqui na iluminação. Mas para maiores informações, se você tiver alguma especificação diferente na sua instalação, pode entrar em contato com a gente. Nós estamos seguindo o padrão aqui como se fosse tudo 220, tá? Então, basicamente, essa é a ligação para você poder fazer o EcoTouch acionar a sua automação, tá? O único detalhe importantíssimo é que o contator, ele precisa desse filtro de surto para contatores, tá? Por que ele é importante? O contator, ele emite muito ruído, muito surto de energia, principalmente quando desliga. Pode queimar o EcoTouch, pode queimar uma placa de ar-condicionado, pode queimar algum aparelho do seu quarto com o passar do tempo. Então, nós recomendamos, tá? É uma recomendação nossa, você instalar o filtro de surto também no polo da bobina. No caso, como tem o A1 e A2 aqui espelhado, né? Que ficou livre, então você instala o filtro aqui. Então, é muito importante você ter, você pode adquirir em uma loja de elétrica, tá? Mas a gente tem o filtro a preço de custo para ajudar o cliente, tá bom? Mas nós vamos deixar ele de lado por enquanto e agora nós vamos fazer o funcionamento aqui para que a gente possa ver como que atua o EcoTouch no seu quarto. O EcoTouch está ligado, o disjuntor acionado e agora nós vamos ver o funcionamento. A porta vai ser simulada com um sensor. Quando o sensor estiver separado é como se a porta estivesse fechada e quando o sensor estiver junto do ímã é como se a porta estivesse aberta. Então vamos fechar a porta. Quando fechamos a porta, aciona uma luz de cortesia para o seu cliente poder ter facilidade em encontrar o produto para ele poder ligar toda a energia do quarto. E ao tocar com a porta fechada no touch aqui do economizador de energia, a iluminação já vai acionar. Então, nós vamos ver isso funcionar. EcoTouch, um toque de economia. Então, já temos o funcionamento do quarto. Nesse caso, estamos acendendo essa lâmpada. Poderia ser o ar-condicionado, a luz de todo o quarto, tá? Então, o que vai acontecer daqui em diante? Quando o seu cliente for sair, ele ir abrindo a porta, o EcoTouch vai detectar isso e ele vai se preparar para desligar e assim trazendo economia. Ele avisa com esse som sonoro ao seu cliente que está temporizando apenas 1 minuto para que desligue os aparelhos do quarto. Se ficar 1 minuto nessa situação, vai desligar, tá? Para trazer economia, garantindo que só funcione se tiver alguém no quarto. Só vai continuar funcionando e parar o sonoro se você fechar a porta e clicar novamente no EcoTouch, tá? Dessa forma, garante que a pessoa tem que fechar a porta e estar dentro do quarto para que esteja funcionando a iluminação. Reparem que a luz não apagou, porque ele teve 1 minuto de tolerância ainda. Vamos repetir. Se eu clicar aqui, não vai acontecer nada, porque a porta está aberta. Agora eu fecho a porta e clico e continua funcionando, tá? Então, se passasse esse 1 minuto, desligaria automaticamente e aí você garante que não desperdice energia. Basicamente é isso, tá? Esse é o guia de instalação. Se você precisar de mais informações, basta entrar em contato com a nossa equipe.